Boa noite. Hoje apresentamos mais um episódio do Gente da Nossa Terra, o programa dedicado à diáspora macaense. E o programa de hoje é sobre a Austrália, sobre os macaenses que escolheram a Austrália como mais uma terra prometida. O Salto para a Austrália é um programa da autoria de João Francisco Pinto. Na Austrália vivem cerca de 3.500 macaenses. Boa noite. Não foi difícil encontrar os macaenses que emigraram para a Austrália. Nos primeiros contactos, descobrimos logo dois no Consulado-Geral de Portugal, em Sydney. O vice-cônsul e o chanceler da estrutura diplomática portuguesa são ambos macaenses. Ninguém sabe ao certo quantos vivem na Austrália, muito embora se estime que o número não ande longe dos 3.500. A maior parte está em Sydney, mas há também comunidades que não tivemos a oportunidade de visitar em Melbourne e Perth. De uma forma geral, estas comunidades estão bem estabelecidas na vida. Muitos macaenses são hoje empresários bem-sucedidos, outros técnicos em grandes empresas, outros ainda reformados que se mantêm profissionalmente ativos. Os primeiros macaenses chegaram à Austrália há mais de 40 anos. No entanto, há três vagas distintas. Uma logo a seguir ao 123 de 1966, outra em 1975, por fim, uma outra em 1988, na sequência da assinatura da Declaração Conjunta. Mas quer tenham partido na década de 60 ou na de 80, todos têm algo em comum, o sentimento de serem macaenses e portugueses, apesar de alguns já se considerarem australianos, pelo menos para efeitos de passaporte. Talvez por isso se mantenham vivas muitas tradições. Nas cozinhas que visitamos continua a cheirar-se de comida macaense e nas salas não falta uma mesa de mahjong. As segundas gerações dividem-se entre aqueles que se consideram simplesmente australianos e que assim se definem e os outros que se sentem membros da comunidade macaense. Alguns dos testemunhos mais marcantes deste programa são de resto produzidos por esta segunda geração, que em alguns casos se limita a viver a ideia de Macau nos seus corações. Sábado de manhã é fatal como o destino. António Conceição, Tony, acorda cedo e na companhia de alguns amigos e de um café vai falando de Macau. Este grupo de pessoas não esquece a terra onde nasceu e onde tem as raízes. São os responsáveis da Casa de Macau, a organização que reúne os macaenses que um dia tiveram de emigrar para a Austrália. Para a maior parte não foi uma decisão fácil, mas a falta de oportunidades e o desejo de garantir uma vida mais próspera para si próprios e para os filhos não deixaram grandes alternativas. Aos sábados, esquecem-se todos os problemas do dia-a-dia e nestas reuniões tenta-se matar a fome de Macau. A meio ano de mais um encontro das comunidades macaenses, ninguém consegue esconder a excitação do regresso. Longe da terra de que são filhos, estes homens e mulheres querem manter laços e tradições. Mas não é fácil. A língua portuguesa para muitos não passa já de uma memória vaga. É por isso que o inglês se impôs como a língua oficial para a maior parte dos pouco mais de 500 sócios da Casa de Macau. Gina's not here, so I think we should start without her. What we're going to do... O mais curioso é que do lado de fora destas paredes ergue-se um Portugal em miniatura, com restaurantes, pastelarias, agências de viagem e até um jornal português. É no bairro de Petersham que se concentram os portugueses que emigraram para Sydney. Ao todo, vivem e trabalham aqui cerca de 10 mil pessoas. É também aqui em Petersham que se reúne a comunidade macaense. A Casa de Macau não tem ainda instalações próprias, por isso todas as reuniões são feitas no escritório de António Conceição. Para quando uma verdadeira Casa de Macau, no sentido físico, ter uma casa mesmo para os macaenses? Muito em breve. A minha predição, isto vai acontecer antes do ano 2000. Mas já há contactos feitos? Os contactos não estão bem estabelecidos ainda, mas espero contatá-los durante o terceiro encontro que vamos ter em março de 99, em Macau. Nesta zona
deste bem, esta é a zona em que os macaenses na realidade pertencem. A comissão e a maioria dos membros gostam imenso desta área e é esta área mesmo em que os portugueses e os macaenses frequentam, quase sempre. De maneira que este será um lugar ideal para isto, sim. Os macaenses não escondem a falta que sentem de uma verdadeira casa para poderem conviver. E quando olham para as propriedades de outras associações de portugueses, como a Casa de Portugal ou a Casa da Madeira, dizem não compreender como ainda podem estar desalojados. Para os mais de 500 sócios da Casa de Macau, resta a esperança de um dia poderem vir a ter um espaço para se juntarem e organizarem atividades. A Casa de Macau, os objetivos principais é manter a comunidade macaense junta e ensinar a nossa cultura e passar para a nossa futura geração. Este é um dos principais objetivos da Casa de Macau. Que tipo de atividades em concreto que é que fazem? Fazem encontros? Sim, encontros é uma das partes principais da Casa de Macau, mas além dos encontros temos a escola portuguesa que fazemos o possível que todos os descendentes das famílias portuguesas vão às escolas e aprenderem o português. Temos atividades tais como os barbecue nos parques em 3 meses. Temos uma equipa de futebol. Quer dizer, é para manter os laços entre os macaenses. Por enquanto, e sem alternativas, o escritório de Tony é o melhor sítio para se falar de Macau. Tony não se pode queixar da vida. É um empresário de sucesso ligado à comunidade portuguesa que apoia em projetos de financiamento. A experiência ganhou-a ao longo de 23 anos em que trabalhou num banco, os 10 últimos como gerente. Depois, cansou-se e decidiu estabelecer-se por conta própria. Hoje vive com a mulher, a namorada dos tempos de liceu, nesta moradia em Engadine, nos arredores de Sydney. Patrícia é também macaense e tem um dedo apurado para a cozinha tradicional. Quando eu cozinho, a maioria são a cozinhação macaense de Macau. Tento ensinar os meus filhos, mas infelizmente eles não estão muito interessados a esse ponto. E que tipo de pratos é que faz? O nosso célebre minchi, de vez em quando faço feijoada, bolos de bacalhau e... o sarabulho. Eu acho que muitas pessoas... É um prato muito antigo, que eu aprendi com a minha cunhada. Dá muito trabalho, mas de vez em quando, um ano uma vez, eu acho que eu faço o sarabulho, porque requer muita preparação. A sua filha não se interessa por aprender a cozinha macaense? Não, a juventude de hoje, eu acho que não se interessa tanto na cozinhação. Dos 2 filhos do casal, apenas o mais novo, David, de 14 anos, ainda mora com os pais. Sandra, a mais velha, com 19 anos, já saiu de casa para estudar Direito na Universidade de Bond. Viver na Austrália nunca tinha passado pela cabeça de Tony e a decisão de emigrar nem foi dele. Os meus pais já tinham a coisa toda planeada. Depois do 1, 2, 3, que foi em 1966, eles sempre ficaram assim em dúvida acerca do futuro de Macau. E começaram a despachar os filhos, os rapazes, quase todos, de lá para a Austrália. O meu irmão mais velho o meu irmão Zé, foi o primeiro a chegar cá. Pouco depois veio um outro irmão meu, o Humberto. Depois vim eu e o meu outro irmão Carlos. 4 de nós viemos cá num curto espaço de tempo de 1 ano. A princípio foi contra a minha vontade. Mas para satisfazer os meus pais, decidi ir para a Austrália com uma condição. E a condição era, se por acaso eu não gostasse daqui, eu haveria de ter o bilhete para voltar novamente a Macau. Mas a verdade é que até hoje o bilhete de volta está ainda por usar. Não que Tony não tenha voltado a Macau, fê-lo várias vezes, mas apenas de férias. O regresso definitivo foi a hipótese que não se voltou a pôr. O filho, David, já esteve em Macau, gostou do que viu, mas tem dúvidas quanto ao futuro. You know that your parents, they both were born there and they like that city very much. Yes, I do. But now that China's taking over, I don't think we'll be left with anymore. Why is that?
try a bit because of communism. Just change. Less Portuguese people. I think there'll be more Chinese coming in. But in your opinion, do you think your parents can go back there maybe in the future to, Yeah, but don't say to visit, but let's say to just to spend some days there? oh yeah, I think they can. It'll be alright. But they will not find the same Macau. No, not the same. It'll be different. Concorda com a opinião do seu filho? O ponto de vista, evidentemente que não. Porque quer queira, quer não, nasci lá, sinto-me muito por Macau e tenho esperanças muito altas quanto ao futuro de Macau. Eu creio que as coisas não vão mudar muito, pelo menos para os 50 anos. Patrícia prefere não falar sobre o futuro. E quando fala com a sua família e Sim, com as sim, amigas, sim. o que é que elas lhe dizem em relação ao futuro? Não falam sobre isso? Não, eu acho que não. Nós tentamos não tocar lá muito, porque é uma coisa, é um assunto em que muito individual, é uma coisa privada aquilo. E como é tão pouco, é um curto espaço de tempo que nós vemos um ao outro, tentamos somente falar nos tempos antigos, alegres, e ter um bom dia, um bom fim de semana. A história de António Conceição não é muito diferente da de milhões de imigrantes que um dia deixaram a terra onde nasceram e rumaram à Austrália. Sydney foi o ponto de chegada para muitos. A mais antiga cidade australiana começou como colónia penal britânica. Foi em navios como a Bounty que, a partir de 1788, começaram a chegar os primeiros condenados. A cidade nasceu neste local, que ainda hoje se chama The Rocks. No início, não passava de um perigoso bairro onde só viviam criminosos. Mais tarde, transformou-se numa zona de armazéns ligados à atividade naval. O desenvolvimento da cidade coincidiu com o declínio do bairro, que só na década de 70 deste século voltaria a recuperar a vida que tinha tido no passado, mas agora como atração turística. E se os primeiros imigrantes chegaram em navios como a Bounty vindos da Europa, o perfil atual é bastante diferente. Hoje, já só se chega de avião e a maior parte dos novos imigrantes são asiáticos. Thomas Street, welcome to Chinatown. Bem-vindos ao maior bairro chinês de Sydney e do Hemisfério Sul. Aqui vive-se tal como em Macau e Hong Kong. Nos restaurantes, lojas e farmácias, a língua mais ouvida é o cantonense. Afinal, 12% da população australiana tem raízes chinesas. Por aqui andam também muitos macaenses. É neste local que se mantêm vivas algumas tradições, como a comida chinesa ou o mahjong. Nas quintas-feiras, não há que enganar. Todos os caminhos levam a este centro comercial na Chinatown de Sydney. O pretexto é um almoço entre amigos. No ar misturam-se sons e cheiros. As cores são fortes e a comida promete. Há quem diga que para se comer boa comida chinesa, o melhor mesmo é vir a um destes restaurantes onde trabalham alguns dos melhores cozinheiros de Hong Kong e Taiwan, pagos a peso de ouro. Nos pratos, não falta hoje comida, ao contrário dos anos da Guerra do Pacífico, vividos com grandes dificuldades em Macau. A população geral é uma tragédia. Morria como galinhas na rua. Como galinhas na rua. De noite vai dormir, acorda, sai para fora, vejo todos mortos, muitos mortos. De fome. Fome, ossos e pele. Coitado. E é muito difícil vir ali, quando naqueles tempos. Até a gente arrancava os pães para comer, a gente comprou um saco de pão. Eles tiraram, fugiam, mordem um bocado, depois toma lá do alto. É assim mesmo a vida. Frederico Pedruco guarda outras recordações da guerra. Recordo-me que fui alvejado a tiro, em 1943, um tiro em cada perna, e pronto. Quem é que deu os tiros? Quem é que deu o tiro? Durante a Guerra do Pacífico, é para os japoneses, promoviam-nos. Atacaram o posto fiscal, que está lá de serviço, e pronto. Não era a minha vez de ir lá por cima, e não vou voltar a ir lá por cima. Pronto, estou aqui até hoje. E não tenho nada de espera, cada vez mais forte. Dificuldades que as gerações mais novas não conhecem. Hoje, Frederico Pedruco, de 79 anos, está reformado. Metade do ano vive na Austrália com parte da família, os outros 6 meses são passados em Macau.
Mas para Natércia Pedruco, a mulher, o melhor mesmo era não sair da cidade do Santo Nome de Deus. Eu sempre penso em Macau, porque deixo muitas amigas. Eu não falo bem inglês, falo chinês e português. Portanto, eu gosto mais de Macau, porque desde pequenino nasceu lá, não é? Gostaria mais de Macau do que aqui. Aqui é uma terra muito noturna. Não pode passear de noite escuro, frio. Eu não gosto muito daqui. Mas paciência, como o meu marido e o meu filho está cá, bem, paciência tem que estar aqui. Conformada, apesar de não gostar da Austrália. A filha Ivone está radicada em Sydney. Voltar a Macau é difícil, mas não impossível. Para isso, e como na história de João Ratão, só tem de encontrar quem com ela queira casar. A gente agora já tem certa idade, não consegue emprego e tem os filhos cá. É um bocado difícil. A não ser alguém que quer casar comigo, eu vou mudar. A pessoa de Macau quer casar comigo, então estou pronta. A atração pela terra natal que o patriarca desta família não partilha. Para mim, aqui acabou. Para mim, acabou. Minha opinião própria, não é? O resto, para mim, já acabou. Aqui já não existe Macau. Devíamos mudar de nome. Não é Macau. Qual é a sua opinião? Bem, por enquanto ainda acho que Macau tem um futuro. Né? Há quanto tempo não sei. Mas as pessoas então vai migrando para outras terras. Não? Já não há tanta união e cada vez só vezes mais caros chineses. Por isso, para mim, eu também acho que depois de entregar em 99, não há de ser o Macau que eu conheço. É uma tristeza, mas dali adiante, não sei, não posso dizer. Espero que vai ser igual, mas não tenho muita confiança. Está a ganhar? Então vamos jogar essa carta. Frederico Pedruco não perde uma noite de Mahjong. Este grupo de amigos não esconde o gosto por este jogo chinês. A reunião é habitual, as apostas também. O curioso é que tudo isto acontece na casa de um egípcio. And how do you feel having your house invaded by these people who play this strange game? The Mahjong game, I actually was taught by my wife when we were dating how to play the Mahjong game. And I find it's quite interesting. It's a good game, and it's very sociable, very friendly. It's not an aggressive atmosphere, it's a very relaxed atmosphere. And they get a good feeling out of it when they finish, they feel relaxed. And I think it's a great game, you know. I prefer poker though myself. Tony Akuri nasceu no Egito. Ainda jovem, teve de fugir com a família quando o rei Farouk foi derrubado num golpe de Estado por Nasser. Acabou na Austrália e casado com uma macaense. I was born in Egypt. I came here, I was 15 years old and went to school, studied, and then I happened to meet this lovely lady, Lizette, which we've been married 20 years so far, and we're looking forward to another 20 years. Just celebrated 20 years this year. I've got two lovely children, Philip and Rebecca, and I've enjoyed the mixed feeling of having the Macanese and the Egyptian mixture, which is good because I've got things to offer the family and she's got things to offer in the family too. The food is one aspect and the culture is the other aspect. Lisette Viana Akuri tem já 23 anos de Austrália. Em Macau estudou no Colégio do Sagrado Coração e trabalhou no Hotel Lisboa. Ainda hoje recorda esses dias registados em velhas fotografias. Those are days where they were taken, those are some of my friends from Sacred Heart School, which were taken in Peña. And then this is from my schools in Sacred Heart. And that was taken from my last day in Macau when I left. Your ties with Macau are weakening. Very. I think it's weakening. I mean, yeah, I think so. It's weakened a lot since the day I left Macau. I mean, when I left Macau, I never wanted to I thought probably I'd never go back and visit it. But now, since that I have, the last few years, since I've been involved with Casa Macau and all that, you know, I have
sort of like felt more Macanese, but then, you know, I think afterwards, you'll probably it will be just another country, another Chinese country, no longer Portuguese. Tony Arcuri já esteve em Macau. Tem dúvidas de que a presença portuguesa se possa manter e acredita que as tradições macaenses só serão preservadas no exterior. Over the years, when the Chinese take over, I think the influence will be more and more Chinese, and that the Portuguese influence or the Macanese influence will slowly disappear. I feel it will basically obliterate after a while. It won't be there anymore. So it's going to be left from the people outside Macau to keep the Macanese spirit going, because inside Macau it won't be there anymore. And that's my feeling, that Macau is dying because the people have left it. Os Deacon são outra família multicultural. Há 17 anos que Leonor Andrade está casada com Ken Deacon, mas tem outro amor na vida. Our current Prime Minister. How did you manage to get the photos? Okay. I used to see him in Eastwood, which is a shopping center quite near from where I used to shop. And one day I went up to him and I said, "Sir, can I take a picture with you?" And he said, "Sure." And I looked at him and said, "You will be our future Prime Minister." And lo and behold, he got in second term. So I'm very proud of this picture. Leonor é macaense. Ken é um australiano descendente em 5º grau de colonos britânicos e foi o primeiro da família a casar fora desse círculo. She's got a wide cultural background, something that which we don't have a lot of in Australia. I come from a purely English background, so provide a cultural diversity. I think it's a good opportunity for the children as well, because they have an extra language ability that they wouldn't otherwise have. As vantagens de um ambiente multicultural, mas onde o português está quase esquecido. Os Deacon querem que as duas filhas, Stephanie e Melinda, conheçam Macau. I will just walk and I'll show my girls where it all began. E agora diz-me isso tudo em português. I can't, I'm sorry. I can't. I'm just going to show my husband, especially my daughters, where I was born, from the hospital, to the time I left. My school, everything, every little street I remember. I'm going to show them the tree, which has my name engraved in it too. And I hope it's still there. It's Avenida Horticosta, and I know the tree. Até porque, para já, as crianças pouco sabem de Macau. You have heard already about Macau? Your mother talks about Macau? You can say yes. Melinda, you can say yes as well. Yes. And what do you know about Macau? It's a big place, kind of. Yeah. Kind of, yes. What else? Island. And it was an island. And Mummy was born there. And Mummy was born there. And Mummy's going to show you a lot of stuff. And Mummy did as a little girl, right? Yep. E apesar de já terem visitado Macau e das paredes da casa estarem forradas de livros sobre a terra da mãe, também os filhos de Lisette pouco sabem sobre Macau. Have you ever been in Macau? Yes. And what do you think about it? Not too much, I think. Just saying. It's just another country. It's just another country. It's different from Australia, very different. It's very different. But you have enjoyed being there? Filipe Arcuri, mais interessado em computadores do que em conversas de família, assume-se como australiano, afinal o resultado da influência de duas culturas diferentes. Your mother is Macanese, your father is Egyptian. Yes. Yep. And what are you? Australian. Australian. Yes. You don't feel either Macanese or Egyptian. You don't feel that you are a part of one of these communities. Mixed, if anything. Yeah. I think of myself as an Australian. What makes you different? Why don't you feel? Well, I've been influenced by both, so really I can't just be one. So come out to be Australian. Eurico Viana é o avô de Philip. Os Viana dizem que acabaram na Austrália por acidente. Eurico e Ermelinda tinham pensado primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos ou Canadá. Mas Lisette, a filha, sempre se opôs a estas opções. A hipótese de ir para a Austrália acabou por aparecer. Nessa altura, não hesitaram. Tudo aconteceu há 23 anos. Desde então, Eurico nunca mais voltou à terra onde nasceu. Aposentei-me. Vim parar aqui para a Austrália.
E nunca vais sair de cá? Nunca mais sair de cá. Nem pensa voltar? Nem penso voltar para lá. Mas porquê? Mas a sua esposa já tem uma opinião diferente, não é? Ela tem. Porque ela gosta de viajar. Eu detesto viajar. Pura e simplesmente eu detesto viajar. Costuma viajar, não é? 2 em 2 anos assim vou passear. Vou é sozinha. E Ermelinda não conhece fronteiras. A última vez fui para a Europa, fui para Roma, fui para Lourdes. Bem, Fátima sempre já não, sempre que Portugal vão lá, Fátima. Espanha, Madrid, vão para todos os lugares, mas a maior parte vou para a Inglaterra, porque tenho minha irmã lá. Vou sempre para a Inglaterra, 2 em 2 anos. Vou lá E a Macau também vai? Bem, Macau estive lá 2 vezes. E como se diz, a gente já não sente tanta saudade, já não é? Todas as minhas amigas, comadres, todos já não estão lá. Para Macau, o casal Viana deseja a mesma sorte que espera ter na mesa de jogo. Deus queira que Macau tenha sorte. E não é como Hong Kong assim, não é? Como depois daquilo tudo. Deus queira que Macau tenha sorte. Isto é verdade. Antigo funcionário do Leal Senado, Eurico Viana é hoje vice-cônsul de Portugal em Sydney. Mesmo ao lado, trabalha outro macaense. Lionel Batalha é o chanceler do consulado. O grande sonho era ser médico, mas por azar da vida, uma grave doença na juventude obrigou-o a desistir. Acabou como professor em Macau depois de ter retirado o curso do magistério primário em Coimbra. Durante 27 anos, ensinou o beabá a gerações de filhos da terra. Foi um dos diretores do Clube Macau e hoje fala com saudade desses tempos. Macau era realmente um local onde até se dizia que as pessoas de Hong Kong iam passar as férias e descansar em Macau, porque carros eram pouquíssimos que lá andavam a circular. As pessoas andavam nas ruas calmamente, sem ter preocupação ou sustos com o tráfego. E eu sinceramente digo que Macau era mais bonito naquele tempo. Embora hoje o progresso tivesse levado a cidade a estar desenvolvida. José Santos Braga é o cônsul de Portugal. Chegou no ano passado e diz ainda não conhecer bem a comunidade macaense. No entanto, não esconde que a imagem que tem é positiva. Eu penso que existe em relação à comunidade macaense, digamos, uma imagem bastante positiva aqui na Austrália. Pelo menos é o resultado dos contactos que eu tenho feito sobre essa matéria com australianos. E talvez um exemplo curioso é o esforço que o consulado tem estado a fazer para introduzir estudos portugueses no ensino superior e estabelecer ligações de cooperação entre universidades australianas e portuguesas. E verifica-se aí que um dos elementos de interesse, um dos pontos de interesse dos australianos está exatamente relacionado com Macau e com a presença portuguesa ou com os contactos portugueses na Ásia. Calcula-se que em toda a Austrália vivam qualquer coisa como 3.000 a 3.500 macaenses, mas ninguém sabe ao certo. E nem no consulado é possível encontrar registros detalhados, porque muitos macaenses pura e simplesmente já não usam o passaporte português. Na realidade, não procuram muito o consulado. Penso que encontrou já formas de integração de tal modo eficientes que os contactos com o consulado são muito pequenos. Mas se os macaenses não procuram o consulado, o contrário até é verdadeiro. Dos 6 funcionários, os 2 mais qualificados são macaenses. São os funcionários mais qualificados dos funcionários do consulado são, de facto, macaenses. Não sei se se pode tirar alguma conclusão disto. Talvez se possa querer dizer que, em termos estatísticos, a comunidade macaense ou de descendentes de Macau talvez tenha uma qualificação académica superior à média dos que vêm do continente ou das ilhas. Talvez uma coisa queira dizer outra. Eu não estou bem certo, mas em todo caso aqui no consulado, efetivamente, os 2 mais qualificados são macaenses. Num país tão grande como a Austrália, as distâncias não fazem qualquer sentido.
Os australianos, em vez de falar em quilómetros, preferem falar no tempo que demoram a percorrê-los. A menos de 3 horas de comboio de Sydney fica a pequena cidade de Nowra. Estamos a caminho da Costa Sul, onde vamos encontrar alguns macaenses que escolheram a calma do campo à confusão da cidade. O cenário é quase tropical. As águas são azul turquês. O Parque Nacional de Jervis Bay é famoso no mundo do surf e do mergulho aquático. Não há melhor vista do que a que se desfruta a partir da varanda dos Bayotte, na pequena cidade de Vicência. Tony e Lourdes foram os primeiros macaenses a emigrar para a Austrália. Fizeram-no há 43 anos. Um dos primeiros portugueses que viemos para cá, nós viemos para cá das Filipinas. Quando eu me casei, fui para as Filipinas com o meu marido e depois fomos transferidos outra vez para Hong Kong e depois voltamos para as Filipinas e decidimos ficar para os meus filhos terem uma educação. Eu vim cá quando o meu filho mais velho só tinha 5 anos e estamos cá há 43 anos. Em Macau viviam também voltados para o mar. Nós vivimos na praia, a Avenida República, e em frente à nossa casa era mar e víamos barcos vir da China para dentro e tínhamos um ténis de Sevilla que era ao lado da nossa casa. Nós tivemos uma juventude muito boa em Macau. As raízes de Tony perdem-se entre Macau e as Filipinas. Lourdes é descendente de uma família de pergaminhos. O meu pai é de Lisboa e a minha mãe tem a família macaense, que é a Sena Fernandes. Ela é Menezes Sena Fernandes. E é Sena Fernandes Menezes, não Menezes Sena Fernandes. E o meu avô era Custódio Borges, o meu bisavô, que foi o 4º governador de Macau. E o meu avô casou com a filha da Sena Fernandes e por isso que a nossa família é de Macau. E é com orgulho que Lourdes mostra as fotografias da família. E a avó, este é o pai e a mãe de Tony, e este é o Tony. Ele é novas gerações desta família toda. Para o casal Bayotte, as tardes perdem-se em longas conversas com vizinhos e amigos à beira de uma caneca de café, muito ao estilo australiano. Macau é um tema sempre presente. Lourdes e Tony não se cansam de dizer que chineses e portugueses sempre foram amigos e se trataram bem. Não há por isso motivos para temer o futuro. Ninguém sabe o que passa, mas nós damos bem com os chineses e nós somos parte de Macau. E os chineses connosco, os portugueses, deram sempre muito bem, que é uma coisa diferente que com os ingleses em Hong Kong. Eu acho que os chineses consideram nós como filhos da terra. Vasco Rodrigues é primo de Lourdes e não perde estas tardes de conversa amena, mas ao contrário dos Bayotte, prefere viver longe do mar. O campo é a casa de Vasco, que depois de muitos anos como representante de uma companhia aérea brasileira, quer agora transformar-se em agricultor. Vou entrar na plantação de cebolas e alho. Como lhe disse, são dos produtos alimentícios mais consumidos, não é, pelo público. Principalmente estes últimos anos aqui na Austrália, porque quando nós cá chegamos, o alho e a cebola era praticamente veneno para os australianos. O campo para cultivar as cebolas já existe, resta agora esperar pela primeira sementeira. Vasco Rodrigues foi o fundador da Casa de Macau. Tudo nasceu depois do presidente da Fundação Oriente lhe ter pedido para identificar os macaenses na Austrália. A casa nasceu com uma carta que eu recebi da Fundação, mandado pelo presidente da Fundação, e com essa carta pediram com que fizesse um levantamento sobre a população macaense aqui na Austrália. E daí resolvi fazer uma reunião
com os macaenses que moravam aqui em Sydney. E nessa data, tive em minha casa como 30 ou 40 pessoas de Macau. E dali começamos a tirar nota dos nomes das pessoas que cá estavam aqui em Sydney. E foi dali que iniciou a Casa de Macau, na Austrália. Foi muito difícil juntar as pessoas? No início não foi difícil juntar as pessoas. Depois de termos iniciado a Casa de Macau, em obter as particularidades e o trabalho, em que a minha mulher também me deu muita ajuda nesse ponto, de fazer uma lista das pessoas e obter os sócios. Vasco Rodrigues fala com mágoa do facto de não haver ainda uma casa para os macaenses da Austrália. Os objetivos da Casa de Macau eram para ter aqui um centro onde podíamos reunir e passar uma tarde, e, como se diz no Brasil, bater o papo, conversa, não é conversa íntima entre os filhos da terra. E essa é que era a minha ideia. Não é? E ainda, até a data, ainda não conseguimos atingir essa ideia minha. Audrey, a mulher de Vasco, nasceu em Hong Kong e acabou refugiada em Macau com a família durante a Segunda Guerra Mundial. Fugia-se nessa altura à invasão japonesa. O Bela Vista era então um dos muitos abrigos para refugiados. Foi durante a guerra que Audrey e Vasco se conheceram, mas só mais tarde casaram. During the war, we went to Macau, and we went to live in Bella Vista. And I remember my brothers telling me that they used to go to Vasco's grandmother's house to pinch jambulang. You know what jambulang is? They used to eat that, and they said, "My goodness, they had such a good time, but they were never caught." Espero que aquela árvore ainda existe, filha. E eu me lembro muito bem, antigamente, quando íamos lá comer o jambolão, e depois de comermos o jambolão, minha avó nos chamava e mandava estender a língua para ver se tínhamos comido jambolão. Na altura em que se tivéssemos comido jambolão, a língua ficava toda manchada de preto, compreende? Ficava de castigo no canto. Porque no jambolão, no verão, na altura do fruto, era a altura de cólera. Então, nessa altura, muitos frutos eram restritos, a não ser que fosse lavada antes de comer. Né? Audrey é também macaense. Muito do que hoje é deve-o à avó. My grandmother always used to call me chapadeca, which is a patois expression for being... I can't even describe what chapadeca would be. What would chapadeca Típico de patois. Yeah. She used to say, "Ai, vem aqui, chapadeca." Mas used to call me. Patois é chapadeca, né? It was, and she used to cook beautiful Macanese food. And, you know, my mother and my auntie, who were her daughters, they weren't so into that because their father was English, you see, so they sort of, you know, in those days people didn't cultivate the Macanese traditions as much, but I loved to go to my grandmother's house because she always had those beautiful smells of food, and, you know, she used to talk to me in Macanese, and of all the family, I think I was the only one that, you know, enjoyed all that, you know. E das coisas macaenses e portuguesas gosta também Vasco Rodrigues, um homem que se diz de peito português e de origem multinacional. O Vasco nasceu em Macau? Eu nasci em Macau. Sob uma bandeira italiana? É, sob uma bandeira italiana. Meu pai era cônsul de Itália. Nasci em Macau sob uma bandeira italiana, uma colónia portuguesa, situado na China. Meu pai é português e minha mãe é holandesa. E o Vasco é português? Hoje não. Hoje sou australiano. Não é? Mas ainda de peito sou português. De peito. Não é? De peito sou português ainda. E do peito português saltam as saudades. E tenho muita saudade de Portugal porque vivi em Portugal muitos anos. Morei em casa dos meus tios e tenho saudades deles. Os meus tios já faleceram, né? Mas tenho saudades das minhas primas e todos que conheci em Portugal. Morei na Parede muito tempo. E de Macau tem também saudades? Macau não tenho tanta saudade como tenho em Portugal. É estranho, mas não tenho tanta saudade como tenho em Portugal. But he still loves Macau too, I know, because whenever he receives the register de Macau, he can't wait to go through the pages and point out all the different places that he knows, you know, and of course we both know
Macau quite well. And he loves Macau. He still loves Macau, you know. Há sempre aquele resíduo, não é, de estima pela localidade onde nasceu. Mas, digo, deixei muitas saudades em Portugal. Yeah. Passei um belo tempo da minha juventude em Portugal. Vasco e Audrey estão na Austrália há 31 anos. Depois de uma vida na cidade, resolveram mudar-se para o campo à procura de alguma paz e tranquilidade. I think we wanted some peace and tranquility. You know, we just couldn't handle the city anymore. It was getting too noisy, too crowded, and very polluted, you know. So we thought, we'll come out here. And then this is nice for Vasco because he enjoys, you know, pottering around on the land. And it's good for me because I can do all my reading when he's not near me. And so we have a lot of tranquility here. And I'm sure you will agree that it's a very nice spot, you know, because it's so quiet, you know. You're isolated from everything. And also another detail. What? The number of the house. Oh, he's very superstitious. And because this is Prosperity Road and Lot 48, you know, say fat, you know, and Prosperity Road, fat choy do. So we must buy this place, he said. Although it hasn't shown us anything yet, we're still very poor. But you know, we still like the number. You know, he just wanted it, and so we said, all right, we'll get it, you know. E lado a lado com as superstições mais orientais está a fé em Cristo e na Virgem Maria. A igreja de St. Patrick's fica no centro de Sydney. É descrita como um oásis espiritual no meio da confusão da grande cidade. Esta igreja foi fundada por católicos irlandeses, mas hoje é frequentada por imigrantes de todas as nacionalidades, desde gregos a filipinos, espanhóis ou italianos. É também aqui a St. Patrick's que muitos macaenses vêm à missa. Foi nesta igreja que Diana e João da Silva casaram há pouco mais de 5 anos. João é natural de Macau, de onde saiu em 1962 numa das primeiras vagas de imigração para a Austrália. A fé dos macaenses é inabalável e nem num país de maioria protestante deixam de ir à missa. Todos os macaenses são católicos, não é? Vamos para a igreja, essa igreja que nós temos. Essa igreja foi a igreja que nós casamos e em maioria dos macaenses vão para aquelas igrejas dos subúrbios, não é? Eu fico no Quilara não tem uma igreja católica, mas geralmente vamos para a cidade, vamos para a cidade ou outro lugar no Chatswood, é muito perto da cidade. E, bem, não todos os domingos, de vez em quando, Natal, Páscoa, por exemplo, vamos para a igreja. Em Macau vamos todos os domingos, mas cá na Austrália é só de vez em quando. Maria, traz a sopa que eu quero comer, quentinha e que sabe bem. Maria, traz a sopa e prepara o vinho para a gente beber. E o bacalhau. Era assim a música feita pelas bandas macaenses nos anos 60. Leonardo Amarante era um dos músicos dessa época. Me chamam de Bass King, nós chamavam de Bass King. Leonardo tocava baixo nos Grey Coats, uma das bandas símbolo da tradicional rivalidade entre os alunos do liceu e da escola comercial. Os Grey Coats chegaram a tocar como profissionais no Casino Macau Palace. Cantávamos também em português, tivemos umas músicas de inglês, mas com letras portuguesas. Uma delas ficou muito em voga, chamada Maria Traz a Sopa. Não sei se eu acho que ainda muitos macaenses ou portugueses lembram nesta música. Nós
gravámos na emissora Vila Verde, agora não sei se existe ainda. A emissora Vila Verde gravou e naqueles programas de pedidos e depois havia no fim de semana classificados, primeiro, segundo, terceiro lugar. Ficámos classificados em primeiro por talvez mais de 10 semanas. Uma Maria Traz o Sol. E a outra música, naquele tempo, estava em voga a música chamada Mashed Potato. Mashed Potato, yeah, 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 cantávamos. E escrevemos uma música chamada Eu Comprei um Foguetão. Eu comprei um foguetão, tá, 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 tá. Mas os sonhos musicais terminaram em 1966. Nesse ano, Leonardo Amarante foi para a tropa e esteve na linha da frente em dezembro desse ano. Em 1966 tivemos que prestar serviço militar obrigatório naquela altura e tivemos a má sorte, eu tive a má sorte dos incidentes com os chineses, a famosa incidente chamado 1-2-3 em 1963. Eu tive como sargento ou furial miliciano tive que enfrentar com a massa das pessoas, dos chineses que estavam a fazer o barulho. Foi a maior infelicidade que eu tive, porque nunca em Macau vi algo parecido assim, os chineses a destruírem tudo enquanto derem repartições, botar fogo à Câmara Municipal, especialmente na biblioteca, e destruir registro, destruíram tudo. Depois teve que ser a tropa a manter a ordem. Eu fui encarregado de fazer isso. Teve que enfrentar a multidão? Sim, tive que enfrentar com muita dificuldade, sem preparação. Passei muito mal. Passei uma semana a dormir na Avenida Almeida Ribeiro, perto da Câmara, de assinado. Mais memórias de dias que, se pudesse, nunca teria vivido. A ameaça do comunismo e dos extremismos da Revolução Cultural foi determinante para muitos macaenses que partiram no final da década de 60. Foi isso que aconteceu com Ivone Herrera, uma macaense nascida em Hong Kong e que viveu em Macau apenas entre 1967 e 1969, altura em que emigrou com toda a família para a Austrália. There was a problem in 69 with the communist uprising, so we left in 69. And plus we saw brochures of Australia and it looked very nice. And the quota to USA was closed, so my father decided to come to Australia. So that's why we came in 69. Outros macaenses partiram mais tarde, depois de 1975, temendo a entrega imediata do território à China na sequência do 25 de Abril e da descolonização. Mas há um outro grupo que partiu apenas na segunda metade da década de 80. Marília Alves de Souza chegou à Austrália em 1988, um ano depois de ter sido assinada a Declaração Conjunta. Vim para a Austrália porque primeiro estava preocupada com o futuro, com a situação de Macau após a entrega de Macau à China. Depois eu e o meu marido viemos cá, escolhemos a Austrália porque viemos cá em 1986 de férias e ficamos encantadas com este país que é muito vasto e com um povo cosmopolita e encantador. E resolvemos tentar a nossa sorte e pedimos para residir cá e conseguimos, tivemos muita sorte. E para Marília não restam muitas dúvidas. Os macaenses que não queiram ser chineses só têm uma solução: deixar Macau. Hoje, 10 anos depois de ter saído de Macau, 11 anos depois da Declaração Conjunta, continua a haver com a mesma incerteza o futuro de Macau? Sim, para os macaenses sim. Porque a maior parte dos macaenses trabalham na função pública e falam fluentemente chinês, mas
mas infelizmente são analfabetos nesta língua. E penso que vai ser muito difícil eles continuarem nos cargos elevados que têm agora, e a possibilidade de promoção quando Macau for entregue à China vai ser mais limitada. E eu acho que isso é um problema para os macaenses. Quer dizer, eu acho que agora fiz muito bem ter saído de Macau. Quando fui para Macau em agosto, até perguntei aos meus pais onde é que estão os macaenses. Já se via poucos macaenses na rua, o que é muito triste. E acho que eu já tenho uns amigos que já foram para Portugal, e acho que o número dos macaenses que vão sair de Macau vai aumentar nesses meses e até no próximo ano. E é muito triste. Com a mesma idade de Marília, Beatriz dos Santos Cartledge é uma bem-sucedida professora de História no Strathfield Girls High School, um liceu apenas para raparigas. O ensino australiano é um dos mais exigentes do mundo. Os alunos têm aulas durante a maior parte do ano e o dia é todo passado na escola. In Macau, I was a student up until 4th class in a Portuguese school, and life is really different for kids in Macau to Sydney because, as I was saying before, that you go to school in Macau from 9 to lunchtime, go home for lunch, and often didn't come back. Whereas in Sydney, you have to stay all day from 9 to 3:30, and you have to have lunch there. And it's because of the distances. It was just so far away that you had to just stay and. Quando chegou à Austrália em 1973, Beatriz tinha apenas 9 anos. De Macau, guarda poucas memórias, mas lembra-se de uma infância feliz. I have only very snatchy memories of Macau, but I remember at my house, my school, my relatives, of course. Christmas, a lot about Christmas, because it's so different to Australia, because we have a hot Christmas here, and it doesn't feel like Christmas because we used to have a tradition of going to midnight mass and coming home and having hot soup when we got back from mass. And in Australia, it's just completely different, and it has never felt like Christmas for me. Whereas Macau was just so special, because you have all of the notions of winter and so forth. Uma infância mais feliz do que a do pai. Alfredo dos Santos é filho de um português e de uma mulher chinesa. O pai regressou a Portugal antes da Segunda Guerra e deixou a mulher com 2 filhos nos braços. Foram anos difíceis e Alfredo acabou por viver num orfanato da igreja, onde foi educado. Bom, estive no asilo dos órfãos durante a minha infância e foi ali educado. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, transformou a vida toda. Passava uma grande miséria durante esse tempo. Foi um período muito difícil. Como? Foi um período muito difícil a Segunda Guerra. Dificílimo. Há lá tanta miséria, mortes, suicídios, estas coisas todas. Uma tragédia sem fim. Talvez por isso sonhou com um futuro melhor para as 2 filhas. A razão que me migrei para a Austrália é por causa das minhas 2 filhas. Porque na Austrália sempre pensei que o futuro é mais sorridente em Macau. E o campo aqui é maior e tem mais oportunidade. E não se enganou, pois não? Graças a Deus, o meu sonho vem à realidade. As 2 filhas de Alfredo têm uma forma especial de sentir Macau. Dizem que ser macaense é algo especial e que corre o risco de se perder. It's actually very strange, my heritage, being a migrant in Australia. I sort of spent many years sort of having the Chinese link by doing Dragon Boat and everything like that, but when I go back to Macau, and now that I've married someone that's fully Chinese, I didn't realise the differences, but just in the food and the language, yes, I think I do feel Macanese. Can you describe what is that feeling mechanism? It's difficult, but I know that it's... Sorry. I don't understand, but the changeover next July, it feels kind of tragic somehow. I don't know. Tragic? My sister shares this. Maria. It's just a romantic notion, I suppose, because I don't really. It's very peculiar, I suppose. You're sort of caught within different worlds and different cultures, and to think that
this culture is going to disappear after 400 years, and that this race, I suppose, is also going to disappear as well. Is kind of sad and tragic for me, even though I don't have particular ties to Macau except for the visits that I've been to. I don't think I can explain it anymore. It's just some kind of strange emotion. It's multiculturalism to its max. It's living and breathing. It's good. Maria cultiva ligação às tradições chinesas. Além de pertencer à equipa australiana de barcos dragão, está casada com um chinês. Michael reconhece que as famílias macaenses pouco têm em comum com as chinesas. I know the differences between like being Chinese. I actually didn't notice the difference there was until I married into a Macanese family. The food and the culture, especially when I went to Macau in 1997, or no, 96, just the way the people lived over there, and seeing Alfredo talk to his old friends and meet them again, it's all very different to being in the Chinese family. Dominique e Christian são irmãos e filhos de João da Silva. Nasceram já na Austrália, mas sentem que são diferentes dos outros australianos. Well, like the majority of people in Australia, everyone is from mixed background. We have two cultures. We are brought up with two different cultures. Of course, it's going to be different from somebody who has Australian parents, both mother and father. We've just had a different background, different upbringing, having that Macanese past. Christian, you feel the same way? Not really. To an extent, I think we've definitely seen more having a mixed parentage with having a European and Asian influence as opposed to just a full Anglo-Saxon upbringing. So there is a definite advantage. You can relate. I find it easy to relate to Asians, Europeans, as well as Australians. I think it's a definite advantage rather than just having a pure Anglo-Saxon upbringing. Dominique não tem dúvidas. As raízes estão em Macau. My roots are there. Yes, I feel every time I go there, I feel very much at home. I feel very welcomed by the people. I feel very much a part of the people. I have a deeper understanding of the people rather than just going there as a tourist. I have a feeling. You have a general, just a bond with that country, with the soil, with the buildings, with everything. You just feel part of it. E no futuro quer que os filhos conheçam essas raízes. I want to, when I have a family, I want to be able to pass on those exact sentiments to my children. That's their history, that's their blood, and blood is very important. You have to pass that on, because you don't get that from the culture that you live in. I can tell you one thing, the more we see the community of Macau, Macaense community, we feel very comfortable. We have our jokes, things like that. It's good. O sangue é o grande laço de união entre todos os macaenses. This huge family, and it's all brought together by blood, and that is a feeling that you cannot get anywhere else, and that's a nice feeling, especially being mixed blood. Not know them, but more often than not, you're somehow related to them along the line, along many lines. E quando se juntam os macaenses é tempo de festa. À volta de um copo de vinho, ao lado dos amigos, ferve o sangue ainda português e lembram-se canções de outros tempos, memórias de Macau que estes macaenses não podem esquecer. E no fim, pelo menos uma coisa parece certa. Os macaenses, totalmente integrados na Austrália, país de acolhimento e completamente desenraizados de Macau, apesar das memórias que ainda têm, jamais voltarão à terra que os viu nascer.
A próxima semana vai ser um programa dedicado ao Canadá, aos macaenses que escolheram Toronto e Vancouver como as suas terras, como o seu destino, desde que deixaram o território. É um programa da autoria do jornalista Paulo Simão. Em nome da equipa que levou até si este Gente da Nossa Terra, muito boa noite e até para a semana.